Graça e paz a todos, uma boa noite. Estamos juntos mais uma vez para um devocional da palavra, o último devocional do ano de 2020. E o desejo do meu coração é que o Espírito de Deus ministre de uma forma poderosa em sua vida. Que a palavra de Deus ela venha de encontro ao teu coração, trazendo entendimento, trazendo clareza, edificando a tua fé, renovando a tua alma, e que o Senhor possa trabalhar, tratar, restaurar tudo aquilo que é necessário em sua vida, para que você seja uma bênção, você seja mais do que vencedor, você tenha uma vida de realização, de vitória, que glorifica o nome do Senhor. Amém? Eu gostaria de trazer, de uma forma bastante objetiva, um breve panorama em um capítulo do livro de Colossenses, o capítulo 3. O livro de Colossenses é extremamente edificante, é de uma riqueza teológica muito grande. Paulo escreve esse livro quando estava preso em Roma. Ele escreve esse livro de Colossenses, inclusive para ser compartilhado em mais 2 cidades, para ser compartilhado com os irmãos de Hierápolis e de Laodiceia. E eu gostaria de compartilhar esse breve panorama no capítulo 3 de Colossenses, e que você possa ter a tua Bíblia em mãos para acompanhar. O versículo 1 do capítulo 3 já começa dizendo assim: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondido com Cristo em Deus. Então Paulo ele começa dizendo, primeiro vamos entender que ele está escrevendo para a igreja, para pessoas que já têm ali um conhecimento das coisas do Senhor. Mas Paulo está ajustando, está alinhando o coração da igreja aos princípios do Senhor, aos princípios, aos objetivos que vêm do alto, que vêm de Deus em Cristo Jesus. Porque podemos muitas das vezes estar na igreja, podemos muitas das vezes frequentar a igreja e não ter a nossa mente, o nosso coração escondidos em Cristo, escondidos em Deus. Podemos muitas das vezes estar na igreja, mas não significa que muitas das vezes estamos pensando nas coisas do alto. Amados, não tem problema algum termos objetivos terrenos, realizações, planos, conquistar coisas materiais, ter algum tipo de realização pessoal, não tem problema algum, de crescer financeiramente, de fazer uma viagem, de fazer uma faculdade, né, de comprar uma casa, não tem problema. Mas Paulo está aqui dizendo que nós, como cidadãos do alto, devemos pensar também, principalmente, nas coisas do alto. Porque já não vivemos mais a nossa vida como era antes de Cristo. Agora Cristo ele fez diferença em nós. Passamos então a viver a vida de Cristo. E a nossa vida está escondida nele. Dessa forma nos cabe a pensar as coisas do alto, os objetivos de Deus para você, os objetivos de Deus para a igreja. Você já parou para perguntar para o Senhor qual é o propósito dele para você? Ou melhor, qual é o propósito de Deus através de você? Porque em Cristo, amados, nós temos um objetivo também para servir. Porque Cristo é o cabeça da igreja. A igreja ela é dirigida por Cristo. E ela se move, ela se movimenta de forma a crescer e fazer diferença onde ela está inserida. Ou seja, a igreja existe para fazer diferença na sociedade. O objetivo de Deus através de você, através de mim, é estendermos por onde quer que andemos, por onde quer que estejamos, tudo aquilo que o Senhor traz em nós. Estender essa presença de Deus que faz a diferença na vida das pessoas, na qual nós damos exemplo, nós vivemos, testemunhamos, ministramos a palavra. Por isso é importante termos a nossa mente ajustada para as coisas do alto, a qual vivemos sim,
realizações pessoais que Deus também nos abençoa. Mas é importante vivermos os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Dessa forma, não podemos mais viver aquela vida que tínhamos antes, fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma forma. O versículo 8 diz assim: mas agora livrai-vos de tudo isto. Isto o quê? Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar, né? São os palavrões, são as piadas sujas e outras coisas ali do falar torpe. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, nessa nova natureza que foi ressuscitada em Cristo Jesus, a qual vivemos essa nova vida revestida do novo homem, não cabe mais estas coisas que foram aqui mencionadas, né? Nosso coração não pode ser mais cheio de ódio, de raiva, de rancor, de amargura, né? Difamar as pessoas, caluniar as pessoas, zombar das pessoas, palavrões, palavras de baixo calão, palavras torpes, não pode mais fazer parte do nosso vocabulário. Às vezes as pessoas dizem assim: mas eu faço parte ali de um ambiente onde todo mundo fala e a gente acaba... Mas pense, se estamos vivendo uma nova natureza em Cristo, estamos escondidos nele, devemos então fazer a diferença nesse ambiente, não o ambiente nos influenciar. Nós é que devemos então ali, como a palavra fala, o sal da terra, a luz do mundo, fazer a diferença, ser a referência naquele ambiente. Isso é muito importante para nós pensarmos. Não cabe nós mais, como na velha natureza, mentir para as pessoas, aquela mentirinha. Mas tem mentira que pode, tem mentira que... Nenhum tipo de mentira agrada a Deus, porque faz parte da velha natureza. E nessa nova natureza, quais são as novas atitudes então que devemos ter como reflexo desse novo nascimento? O versículo 12 nos fala: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado. Você entende assim? Você tem essa convicção de que você faz parte do povo escolhido de Deus, santo e amado? Olha só que privilégio! É um privilégio assim, inigualável, que muitas pessoas hoje já não estão dando mais importância, porque estão pensando na igreja apenas como instituição, como placa, como um hábito, uma rotina religiosa. Povo de Deus é muito mais do que isso, é a essência, é a presença de Deus que nos move em todo o tempo e em qualquer lugar. O texto fala: revestivos de um coração pleno. O que é pleno? Cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Queridos, uma pessoa que foi regenerada em Cristo Jesus, começa a viver essa nova natureza, ela tem que ser uma pessoa cheia de compaixão, não pode ser mais egoísta, não pode ter mais aquela avareza. Ela tem que ser uma pessoa que se compadece dos outros, que procura ajudar, que procura fazer parte da solução, de ser bênção, um canal de bênção na vida das pessoas. Uma pessoa que tem bondade, uma pessoa humilde. Queridos, existe uma diferença entre simplicidade e humildade. Vou resumir isso para você. Simplicidade tem a ver com o que você tem. Humildade tem a ver com o que você é. Eu posso ser muito simples no que diz respeito ao vestir, ao possuir, mas não ser uma pessoa muito humilde. Mas eu posso ser uma pessoa extremamente sofisticada, ter condições, ter recursos, de vestir bem, de ter as melhores coisas e ter um coração muito humilde. Então, humildade tem a ver com o que somos. E aqui fala que nós devemos ter um coração pleno de humildade. A humildade agrada ao Senhor. E aqui, mansidão. Mansidão tem a ver com gentileza. O cristão tem que ser uma pessoa gentil. Mesmo que haja diferença de temperamento, de personalidade, independente da sua personalidade, do seu temperamento, se é mais forte, se é mais fraco,
se é mais agitado, se é mais calmo, mas ser gentil, cabe isso a todos nós. A boa educação, a gentileza, ser agradável uns para os outros, uns com os outros, isso tudo é fruto, é referência daqueles que estão revestidos dessa nova natureza. Não cabe mais arrogância, aquela coisa de chegar num lugar, não falar com ninguém, não cumprimentar ninguém, sabe assim? Temos que ser pessoas mais amáveis, mais acessíveis e pacientes uns com os outros, como Deus é conosco, como Deus muitas vezes é comigo e como muitas vezes é com você. Versículo 13: zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Quantas vezes o Senhor te perdoa por dia? Quantas vezes o Senhor já perdoou das suas falhas, os seus pecados, e pecados repetitivos, pecados renitentes? Quantas vezes o Senhor manifestou misericórdia para com a tua vida? É assim também que nós devemos proceder com as pessoas, com os irmãos, porque essa carta está sendo escrita para a igreja. Nós não podemos mais, amados, na nova natureza, desenvolver aqueles relacionamentos de cristais que qualquer coisa quebra, qualquer coisa machuca, qualquer coisa fere, qualquer coisa... Hoje em dia é difícil falar um não para alguém. Hoje em dia é difícil você discordar de alguém, porque corremos o risco de ter relacionamentos rompidos por qualquer coisa, por coisas banais. É bem verdade que as pessoas hoje estão doentes na alma. O mundo hoje está sob pressão. Tem pessoas hoje que estão por uma gota, sabe? O copo cheio, a gota d'água no copo cheio. Tem pessoas que estão assim. Mas entre nós, a igreja, na igreja de Jesus, ao qual nós vivemos essa nova natureza, não podemos estar assim. Se você está assim, sempre a ponto de explodir, sempre a ponto de dar a resposta na ponta da língua, sempre a ponto de... sabe, daquela defensiva constante, busque ao Senhor, clame ao Senhor, peça a Ele renovar as tuas emoções, trazer paz para o teu coração, peça ajuda do Senhor, ajuda do seu líder, ajuda do pastor, busque alguém para orar com você, porque tem pessoas às vezes que quando comenta de um assunto com o outro em vez de apaziguar, acaba colocando ainda mais lenha na fogueira. Nós não podemos ser assim, devemos ser pacificadores. Por isso, queridos, é muito importante saber que nós em Cristo Jesus precisamos gerar, desenvolver desenvolver, porque quem gera isso é o Senhor em nós, mas precisamos desenvolver nele essa nova natureza. E com isso, acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. O amor, precisamos amar uns aos outros, queridos. É uma decisão, vai muito além do sentimento. A palavra não fala que nós precisamos gostar de tudo, aceitar tudo. Nós precisamos amar. E nesse amar está o cuidado, está o zelo, está o tratar, está o receber, está o cuidar. Está também muitas das vezes exortar, encorajar. Está muitas das vezes dizer quando alguém está errado, mas com o propósito de levantar a pessoa e não de derrubá-la, não de deixá-la ali no juízo, proceder juízo contra alguém. Não, queridos, nós precisamos trazer as pessoas para perto, com esse cuidado, com esse amor que Cristo nos ama. Com isso, amados, esse capítulo 3 é uma bênção e é muito difícil resumi-lo, mas esse panorama, eu creio que o Espírito de Deus ele já está falando com você. O versículo 15: seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações. Tem pessoas que falam assim: como que eu sei a vontade do Senhor? Como que eu sei se uma decisão é boa? Nós não devemos depender dos nossos sentimentos. Porque às vezes tem pessoas que querem tanto uma coisa, que quando elas vão orar, elas falam assim: não, mas eu estou me sentindo bem quando eu penso em determinada decisão. Cuidado, os nossos sentimentos podem nos trair, nos enganar, nos confundir. Mas nós que estamos em Cristo, escondidos, como diz o verso 3, escondidos com Cristo em Deus, o Espírito de Deus, amados,
Ele é o árbitro, ele traz o juízo, ele sinaliza o que está certo e o que está errado em nosso coração. Mas é preciso estar em Cristo, não podemos estar na carne, porque a carne vai operar o quê? Sentimentos, sentimentos que nos enganam, nos confundem. Amém? E o texto continua dizendo, aqui a partir do verso 16 e 17, como nós devemos nos portar uns com os outros, né, em termos de igreja, relacionamento uns com os outros na igreja e também em sociedade. O verso 17 diz: "E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai." Amados, agora do versículo 18 até o versículo 21, o apóstolo está dizendo aqui nesse capítulo 3, está trazendo princípios para serem colocados em prática dentro de casa, entre família, relacionamento familiar. O capítulo 3 começa falando sobre relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Depois começa dizendo a respeito do nosso relacionamento em sociedade, expressando diante da sociedade uma nova natureza, que não coaduna mais com velhos hábitos, mas com hábitos novos, de corações transformados em Cristo Jesus, revestidos dessa nova natureza. Verso 16 e 17 fala sobre relacionamento entre irmãos em Cristo, em relacionamento na igreja, ensinando, aconselhando uns aos outros com sabedoria, tendo a palavra habitando ricamente nos corações. E agora Paulo lhe dedica esses versículos para falar sobre vida familiar. Versículo 18: "Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor." Esse tipo de ensinamento sempre traz muita polêmica, mas é importante ressaltar que essa submissão não é uma submissão cega, subjugada, de humilhação, de distrato, mas é um tipo de submissão que de uma mulher para um homem de Deus. Porque Paulo está escrevendo aqui para a igreja cujos maridos são cristãos, maridos conscientes, maridos também que foram transformados e vivendo essa nova natureza. Então não há problema dessa mulher ser submissa a um homem de Deus. É nesse aspecto que está aqui dizendo. Ah, mas então se o meu marido não é crente, eu não devo submissão a ele? Irmãs, a palavra fala sobre a mulher ser sábia. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher crente, ela santifica o marido não crente, está lá em Coríntios também. Mas não significa que a submissão da mulher é esse tipo de submissão debaixo de humilhação, debaixo de acusação, que vai definhando a mulher dentro de casa. Até porque, olha só o versículo 19. "Maridos", agora é a vez deles, "cada um de vós ame sua esposa e não a trate com grosseria." Então a mulher submissa significa ter que ser capacho do homem, mas ela é uma adjutora, diz a palavra. Ela está ao lado, caminhando ao lado, tomando decisões junto com o marido. Então é nessa importância, queridos, que a mulher não está abaixo, ela não tem um valor menor, ela não é desvalorizada. Essa submissão, queridos, é no sentido do marido como sacerdote do lar, sendo ele um homem de Deus, sim, sacerdote do lar, porque só pode ser sacerdote do lar se é um homem de Deus. Amém? Versículo 20: "Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor." Deus não coaduna com desobediência, nem mesmo a dos filhos com os pais. Então cabe também os filhos obedecerem, respeitarem, honrarem aos seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, por sua vez, está dizendo aqui: "Não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados." Também aquele excesso de rigor,
aquele excesso de cobrança, aquele excesso de atividades, de coisas que vão minando também o coração dos filhos, né? É o desequilíbrio, é o excesso de algo em descompensação com outra parte, do cuidado, do amor, do carinho, da descontração, da harmonia, né? Ali entre pais e filhos, é muito importante. Não pode, os filhos também não podem estar debaixo sempre de cobrança, sempre debaixo de medo, de acusação ou de coação, nesse sentido. Então, pais também, Paulo está ensinando uma vida equilibrada dentro de casa, entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre esposa e marido. O verso 22 fala também a respeito de relacionamento com funcionários. Naquela época havia essa cultura dos escravos, mas aqui cabe muito bem sobre os funcionários no seu trabalho, não agirem só quando estão sendo observados, agirem bem, mas agirem bem o tempo todo, porque fazem para Deus e não para os homens. Como está escrito aqui no verso 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. O capítulo 3 começa falando de ressuscitarmos com Cristo. Termina aqui dizendo que nós devemos servir ao Senhor, porque dele vem a recompensa e é a Ele que nós estamos servindo. Ou seja, tudo começa e tudo termina em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a razão de tudo. A razão de uma vida transformada, de uma vida abençoada, em sociedade, nos relacionamentos, dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, fora de casa. Então medite nesse capítulo 3, é muito rico, é uma bênção. Tenho certeza que vai trazer ainda mais ensinamentos para você. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar para o teu coração, que você seja cada vez mais abençoado no conhecimento da palavra, viva a prática da palavra, peça ajuda do Espírito de Deus que a tudo nos capacita, Ele opera em nós o querer, o efetuar, Ele tem para nós o fortalecimento, o encorajamento que precisamos, Ele é tudo em nós. Amém, queridos? Que o Senhor os abençoe. Quero agradecer a todos que nesse ano de 2020 acompanharam os devocionais, dedicaram esse tempo para o Senhor. Nós, em 2021, permitindo Deus, estaremos com a escola bíblica presencial e que você continue nesse propósito de crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Amém? Um ótimo final de semana a todos, em nome de Jesus.